Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. 4 bandidos invadem churrascaria, rendem funcionários e clientes e roubam dinheiro do caixa e o pagamento dos empregados. Um homem que sondou o local antes pode ter participação no crime. Moradora deve receber R$5.000 de indenização por confusão em cemitério. A cova onde o marido dela estava enterrado foi confundida com a de um outro falecido. Até a cruz foi alterada. E mais um capixaba pode ser indenizado em R$5.000. O motivo? O carro dele foi atingido por um galho de árvore. Governador Paulo Artung não será candidato à reeleição. Disse que é hora de passar o bastão. Madrugada de acidente em Vitória, o carro voou sobre o canteiro e invadiu o posto de combustível. Acabou batendo em outro veículo que estava parado. Na edição de hoje você confere ainda boas oportunidades de emprego. O Tribuna Notícias primeira edição começa agora e eu te faço um convite. Fique com a gente que você vai ficar bem informado. A gente começa o TN com mais uma cena de medo e insegurança. Bandidos invadiram uma churrascaria e fizeram funcionários e clientes reféns. Um deles foi obrigado a se deitar no chão. Os criminosos levaram objetos dos clientes e dinheiro do estabelecimento. Boa parte era o pagamento dos funcionários. Toda a ação foi registrada pelo circuito de monitoramento. Câmeras de segurança da churrascaria flagraram toda a ação dos criminosos desde a hora em que eles invadem o estabelecimento, cada um por uma porta. Eles estavam em 4. Um deles ficou por conta dos funcionários. Enquanto um fazia limpa no caixa, os outros 2 roubavam as vítimas e davam cobertura. Repare que um cliente chega de bicicleta e também é rendido. Com violência, ele é obrigado a deitar no chão. Apenas 5 pessoas estavam na churrascaria na hora do crime. 3 clientes que estavam sentados aqui do lado de fora e 2 funcionários. Pouco antes da casa ser invadida pelos criminosos, um homem parou de carro, entrou e pediu um cigarro. O proprietário acredita que ele estivesse sondando o local para os bandidos. Olha o tal cliente aí. Ele sai conversando com um dos funcionários como se estivesse entretendo. Coincidência ou não, no exato momento em que ele sai com o carro, os criminosos invadem a churrascaria. O proprietário preferiu não gravar a entrevista, mas contou que o prejuízo ainda não contabilizado foi enorme. Porque além do dinheiro do caixa e os pertences dos funcionários e clientes, os bandidos também levaram o pagamento dos funcionários. Que horror, hein? A PM diz que faz policiamento preventivo em todo o bairro República. Conta com viaturas, moto-patrulha e também policiamento a pé. Ressaltou que está à disposição da comunidade para analisar novas ações conforme a necessidade da região. 3 pessoas ficaram feridas durante um acidente hoje de madrugada em Vitória. Um dos carros bateu num canteiro e foi arremessado dentro de um posto de combustível. Por pouco, o veículo não atingiu uma das bombas. Isso poderia causar uma explosão. O acidente aconteceu por volta de 1 da madrugada desta terça-feira. O condutor de um carro modelo Fox teria avançado o sinal neste cruzamento que dá acesso à Reta da Penha e atingido um outro carro, o modelo Paraty, que aparece nas imagens completamente destruído. O veículo atingido passou por cima do canteiro, atravessou a pista e foi parar neste posto de combustíveis, batendo na traseira de um carro que estava abastecendo. No veículo modelo Paraty havia 2 pessoas que ficaram com ferimentos. O motorista causador do acidente também se feriu. Os 3 foram socorridos para o Hospital São Lucas, aqui em Vitória. Dona Francisca, que é frentista do posto, ficou bastante assustada quando soube do acidente. Veio correndo para cá, preocupada com os colegas. Porque são os amigos da gente, entendeu? Amigo de trabalho. A gente tem amor a eles. Aí os me estavam falando, quem estava machucado foi quem estava dentro do carro, que se machucaram, não foi os frentistas. No estabelecimento não houve muitos danos. Durante a manhã o posto teve funcionamento normal. Não afetou as bombas, não afetou em nada, não nos causou assim nenhum prejuízo. O único problema é as placas, mas felizmente não aconteceu nada de que agravasse a nossa situação.
Mas mesmo assim, Dona Francisca ainda se preocupa com a segurança dela e dos colegas por causa da imprudência dos motoristas na região. No mês passado, veio de lá, ó, virou ali, né? Machucou a senhora, o outro carro veio parar aqui, estava com criança dentro. Então nós ficamos aqui trabalhando sempre na vigia, porque pode vir de lá e acertar a gente aqui dentro, porque eles vêm todos desgovernados. Pois é, um cruzamento perigoso, fica aí o alerta aos motoristas. Mais prudência ao passar naquele trecho. As vítimas do acidente foram encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Vitória. Nós não tivemos acesso ao estado de saúde. Agora vejam essa, eles não perdoam nem a polícia. Bandidos arrombaram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória e levaram armas que estavam num cofre. Pois é, Ingrid, os policiais encontraram 2 pés de cabra usados para arrombar o local. A polícia fez uma operação na região para tentar recuperar o armamento. O cartaz avisa que o atendimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Vitória foi suspenso nesta segunda-feira. Isso porque o local foi arrombado por criminosos neste final de semana. Segundo a Polícia Civil, um policial encontrou a grade dos fundos da delegacia arrombada quando chegou para trabalhar por volta das 9 da manhã desta segunda-feira. As primeiras informações dão conta de que armas que estavam dentro do cofre na delegacia foram levadas pelos criminosos. 2 pés de cabra que teriam sido utilizados para arrombar a grade foram deixados no local. A polícia recebeu informações de que as armas furtadas da delegacia estariam nas redondezas do bairro Jucutuquara e do Morro do Cruzamento, em Vitória. Por isso, policiais civis e do Grupo de Operações Táticas se uniram em uma operação para recuperar esses armamentos. A operação contou com cerca de 30 policiais civis, homens da Delegacia Patrimonial, do Grupo de Operações Táticas e do Departamento Especializado em Narcóticos, o DENARC, subiram armados no Morro do Cruzamento, em Vitória. Um helicóptero Harpia da Polícia Militar também deu apoio à operação. Demais, hein? A Polícia Civil disse que está fazendo diligências com o apoio da PM para localizar os suspeitos. Se você tem informações, ligue 181. Amigo do TN enterra sogro e fica chocado com as condições do cemitério de Areinha, em Viana. Para chegar à cova do parente, os familiares tiveram que passar por cima de túmulos. O cemitério está no meio de uma ribanceira. Há buracos, terra solta, cadeirante jamais conseguiria entrar nesse lugar. Os moradores da região contam que quando chove, os ossos descem morro abaixo e se misturam à lama. Uma falta de respeito com quem sepulta entes queridos, um desrespeito e tanto também com a comunidade de Areinha. Pois é, Ingrid, a Prefeitura de Viana disse que já está programada a visita de uma equipe ao local para providenciar os reparos necessários. E diz ainda que está estruturando o projeto de construção de um novo cemitério municipal. Bom, nós agradecemos ao amigo do TN que fez a denúncia e te convida você aí de casa a participar do TN também. Com o seu olhar, a gente consegue cobrar providências do poder público. Mande sugestões, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. É o 99792-2530. 99792-2530. Não basta a dor aí, né, de enterrar um ente, uma pessoa querida, passar por uma situação lamentável dessa, né? Agora, em Itapemirim, no sul do estado, uma moradora deve receber R$5.000 por causa de uma confusão no cemitério. A cova onde o marido dela estava enterrado foi confundida com a de um outro falecido. O local teve a placa de identificação trocada e a cruz alterada. A mulher procurou a justiça e pediu que a prefeitura providenciasse a identificação correta e a atual localização da cova onde está o corpo do companheiro. O juiz aceitou o pedido e ainda condenou a prefeitura a pagar R$5.000 de dano moral à mulher. Já em São Mateus, um morador também vai receber mais de R$5.000 de indenização porque o carro dele foi atingido por um galho de árvore. O veículo estava estacionado na rua quando foi atingido pelo galho, que danificou o carro.
Segundo o motorista, os comerciantes tinham pedido várias vezes a poda das árvores, mas a prefeitura não realizou. A falta do serviço teria facilitado a queda do galho, que acabou danificando o carro. A justiça entendeu que a prefeitura teve culpa no acidente porque não fez o serviço que era necessário. Imagina se isso vira regra, hein, Ingrid? Pois é, o poder público pagando pelo que não faz, né? Exatamente. E é bom que o cidadão fique atento. Tá aí. Olha, mais um episódio envolvendo o pastor George Alves. Uma ex-funcionária do pastor que trabalhou com ele no salão de beleza procurou a delegacia em Linhares e fez uma denúncia de violência sexual. O fato foi comunicado à polícia logo depois da prisão do pastor. O TN ouviu um especialista da área jurídica. Ele analisa que tipo de consequência essa nova denúncia pode trazer para o pastor Georgival Alves. O processo que acusa o pastor Georgival Alves de estuprar e matar o próprio filho e o enteado ganhou um novo capítulo. Uma delegacia de Linhares recebeu uma denúncia de estupro após a prisão do pastor. A vítima conta que o caso aconteceu em 2015, mas ela não teve coragem de procurar a polícia na época. O advogado Renan Salles explica que, por mais que seja o mesmo crime, é outro processo, mas o conhecimento desse episódio pode trazer consequências. O processo que primeiro for julgado, se ele for condenado, essa condenação alcançar a definitividade, ou seja, o trânsito em julgado, o outro processo, se ele eventualmente for condenado também, o juiz levará em consideração que ele não será mais primário. Outro fato também merece ser ressaltado, que é o seguinte: é provável que o órgão acusador leve essa informação para o processo que já existe. Fazendo dessa forma, é crível imaginar que os julgadores, que são 7 pessoas do povo, o Tribunal Popular do Júri, levem em consideração que esse indivíduo ele praticou outras condutas semelhantes. Os advogados de defesa tentam provar a inocência de Georgival, pai dos meninos Cauã e Joaquim, mortos e queimados em Linhares no dia 21 de abril. Tanto ele quanto a mulher Juliana Alves estão presos, aguardando o julgamento. Na tentativa de tirar a culpa do casal, a defesa contestou os laudos de algumas perícias, como a que encontrou sêmen nos corpos e a que aponta como o fogo começou. O caso ganhou repercussão e revoltou a comunidade de Linhares, cidade onde tudo aconteceu. Nesse domingo, amigos e parentes das vítimas foram para a frente da casa em que os meninos moravam. Eles fizeram um protesto que contou com cerca de 30 pessoas pedindo por justiça. E como uma ação criminal tem diversas etapas, o povo só quer que todo o crime seja esclarecido logo, com um final justo. O processo deve seguir uma série de procedimentos, uma série de regras que impede também de alcançar a vontade de muitos. Mas é certo que, pelo que nós temos visto, esse processo está tramitando de uma forma bem célere, como, por sinal, deve ser todos os processos, né? A Polícia Civil disse que o trabalho foi concluído em 29 de maio e enviado ao Ministério Público. Em relação à pastora Juliana Salles, que está detida em um presídio de Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Justiça disse que recebeu a determinação do Poder Judiciário ontem e está adotando as medidas cabíveis de transferência dela, mas ainda não há uma data definida para que isso aconteça. Moradores do bairro Alvorada, em Vila Velha, ficaram às escuras depois da queda de um poste. A estrutura foi atingida por um caminhão. O maior perigo foram os fios que caíram na rua e sobre os carros. E ainda teve um morador com prejuízo. Com um apagão, vários aparelhos queimaram. Quase uma tragédia anunciada. Esse poste, que fica em uma rua sem saída do bairro Alvorada, em Vila Velha, caiu no fim da tarde dessa segunda-feira. Segundo os moradores, desde a noite de domingo ele já apresentava risco de queda, depois que um caminhão danificou parte da fiação. Entrou um caminhão da transportadora aqui, entrou, na hora que saiu derrubando tudo. Eu solicitei a Excelsa para que eles viessem fazer o reparo da rede elétrica, né? Porque o poste estava tombado. Aí eles vieram, olharam, tentaram esticar o poste, só que na hora que esticaram o cabo cedeu. Aí eles falaram que ia pedir para poder vir fazer a troca desse poste.
Essas fotos foram feitas por um outro morador e mostram a fiação ainda energizada caída sobre os carros. Nesta outra, tirada já no começo da noite, o poste ainda estava lá, no meio da rua Emídio Ferreira Sacramento, aguardando uma equipe da companhia de energia chegar. Segundo seu Edson, foram mais de 2 horas assim, deixando os moradores presos dentro de casa e apreensivos com risco de novos acidentes. Isso é um absurdo. Para que eu trabalhei em empresa em que se acontece uma coisa dela, você isolaria tudo, era para ter isolado. Como é uma rua sem saída, uma rua quieta, então sempre tem crianças brincando de bola aqui, né? Não tem muito tráfego de carro, então constantemente tem bastante criança na rua. Graças a Deus, nessa hora ela não estava aqui, que poderia ter acontecido uma tragédia bem maior, né? Para a gente entender melhor o que acontece por aqui, não é muito difícil não. Esses fios que agora estão no chão saem daquele poste ali. O problema é que eles vão em direção a um outro poste que está no lado oposto da rua. E aí a confusão está feita. Quando os caminhões passavam por aqui, saíam arrastando tudo que viesse pela frente. Um problema que, para quem ajudou a instalar esse poste que caiu, isso 35 anos atrás, não é nada novo. Eu fui o primeiro a trazer essa extensão para cá. Eu morei aqui, aí eu tive que aterrar e colocar esse poste aí. 35 anos que esse poste está aí nesse local. E agora aconteceu isso aí. E precisou uma situação dessas acontecer para que uma nova estrutura fosse instalada. O novo poste é bem mais alto, forte, capaz até de resolver uma parte dos problemas. Bom, pelo menos a escuridão, porque o resto... Uma vizinha estava carregando o smartphone dela, queimou. O vizinho aí do lado também falou de um aparelho que eu não me lembro mais, queimou também. A minha irmã que mora lá no final da rua também, um aparelho dela não está funcionando. Houve já queima de aparelho. Os moradores que tiveram equipamentos queimados devem pedir o ressarcimento pelo site edponline.com.br ou ainda pelo telefone 0800 721 0707. 0800 721 0707. E nós voltamos com as imagens do dia. As câmeras de segurança da churrascaria flagraram toda a ação dos criminosos. Eles estavam em 4, invadiram o restaurante por uma porta. Um deles vigiava os funcionários, enquanto outro fazia a limpa no caixa. E os outros comparsas roubavam as vítimas. Sem notar nada, um cliente chega de bicicleta e também é rendido. Com violência, é obrigado a deitar no chão. O crime foi no bairro República, em Vitória. O dono da churrascaria acredita que um homem que esteve no local sondou o terreno antes. Pois é, George, coincidência ou não, no exato momento em que ele sai com o carro, os criminosos invadiram a churrascaria. O proprietário do estabelecimento preferiu não gravar entrevista, mas contou que o prejuízo foi enorme. Além do dinheiro do caixa, os bandidos também levaram o pagamento dos funcionários. É lamentável, mais um cidadão honesto pagando a conta que não fez. Na verdade, a gente vê aí as imagens da violência, né? Pedi até para rodar mais um pouquinho para a gente ver a ação dos bandidos de forma violenta. Coincidência ou não, realmente a gente viu que a hora que o cara sai com o carro, os bandidos chegam. E coincidência ainda no dia de pagamento de funcionário, né, George? E é impressionante, Ingrid, como que os bandidos eles agem sem ter nenhuma preocupação em cobrir rosto, né? Eles invadem o local, arrombam, né? Sabem que os estabelecimentos todos hoje normalmente contam com imagens de monitoramento mesmo, como a gente está vendo aí. E mesmo assim, eles invadem. Né? E como a gente já tinha dito, com certeza alguém falou alguma coisa o que ia acontecer nesse dia, já que era dia de pagamento dos funcionários. A gente mostrou aí no início da edição que bandidos invadiram até delegacia, que dirá os estabelecimentos comerciais, né? E a gente fica aí se lamentando realmente. Mais um comerciante no prejuízo, ele nem quis gravar a entrevista, estava super abalado. E a gente mostra aí mais imagens dessa violência urbana que assusta todo mundo. E a gente pede que quem identificar algum desses bandidos que ligue para o Disque Denúncia 181. É importante, a polícia pede exatamente que as pessoas liguem e que não vai ser identificado. Então é importante mesmo que as pessoas não fiquem com medo, porque essa identificação realmente é preservada pela polícia. E que a polícia monitore também, porque a gente já disse, repetindo aqui, que é muita coincidência. No dia de pagamento de funcionários, essa invasão de bandidos aí.
Bom, agora uma perseguição policial em Vila Velha que acabou com um homem ferido. Um policial também teve a perna imprensada pelo carro. Um jovem teve um surto psicológico e tomou o veículo da mãe. O rapaz foi baleado depois de tentar atropelar policiais militares. No carro ficaram as marcas de tiros. Segundo a polícia militar, um rapaz de 21 anos que conduzia o veículo furou um bloqueio policial no bairro Bandeirantes, em Cariacica. Começou então uma perseguição ao veículo que seguiu fugindo em alta velocidade por mais de 6 quilômetros. Um helicóptero da polícia militar precisou ajudar na busca. Durante a perseguição, um senhor de 53 anos que, segundo testemunhas, passava pela região da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, foi atingido por um tiro. A polícia conseguiu alcançar o carro já no bairro Glória, em Vila Velha. Os policiais deram voz de parada, mas o motorista não obedeceu e avançou com o carro em direção aos policiais. Um soldado da PM ficou ferido. Ele foi atingido na perna pelo carro. A polícia então reagiu efetuando disparos em direção ao condutor do veículo, que acabou sendo atingido por uma bala no braço. Segundo informações de familiares, o rapaz de 21 anos tem problemas psicológicos. Ele teria tido um surto quando agrediu e tomou o carro da própria mãe. O policial atropelado e o senhor de 53 anos baleado durante a perseguição foram encaminhados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, e já receberam alta. O jovem que dirigiu o carro também foi levado para um hospital. A polícia investiga a morte de uma dona de casa no norte do estado. O corpo dela foi encontrado pela filha. A menina de 11 anos chegou em casa e encontrou a mãe já sem vida. Aline Simone Penha, de 39 anos, foi assassinada dentro de casa no bairro Crubixá, em João Neiva. A polícia suspeita de feminicídio, mas o suspeito ainda não foi localizado. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do caso. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia. Acidente logo cedo em Vitória. A carreta que transportava veículos tentou subir uma ladeira no bairro Caratoíra, mas não conseguiu. E olha que ela estava sem carga, não havia nenhum carro em cima dela. O motorista é de outro estado e errou o caminho. Foi um susto, inclusive para motoristas que também seguiam pela rua. O trânsito ficou confuso e a prefeitura disse que o veículo foi retirado com a ajuda de uma retroescavadeira e um cabo de aço. Que susto, hein? Bom, agora vamos falar das multas para motoristas que não pagam estacionamento rotativo. Quem não paga também perde pontos na carteira e tem muita gente agindo assim. É isso, Luciano? Boa tarde. É sim, Ingrid e George, na verdade é muito preocupante, é muito chato pra gente ter que falar isso no jornal, né? Só pra gente ter uma ideia, na Grande Vitória são quase 3.400 motoristas multados por não pagarem estacionamento rotativo. Para ser mais exato, são 3.395 condutores multados por não respeitarem o parquímetro, não pagarem estacionamento rotativo. Todos esses dados foram computados, foram registrados nos últimos 6 meses, no primeiro semestre desse ano, de janeiro até o mês passado. E, infelizmente, Vitória, a nossa capital, não é referência nisso. Na verdade, é um péssimo exemplo nessa questão. Só para a gente ter uma ideia, são 2.579 infrações, o que dá mais ou menos 75% do total de multas em toda a região da Grande Vitória. A gente está aqui na Praça Costa Pereira, que é um local de bastante movimentação de carros, de veículos, né? É um entra e sai de veículos o tempo inteiro. Aqui tem estacionamento rotativo, tem parquímetro. É um dos 7 pontos da capital que contam com o estacionamento rotativo. E são quase, no total aqui em Vitória, quase 5.000 vagas de estacionamento rotativo. Preocupados com isso, a gente convidou o Patrick Oliveira, que é especialista em trânsito e vai comentar esses números tão impressionantes e preocupantes, né, Patrick? É uma imprudência muito grande, né? O que você tem a dizer sobre esses números? Boa tarde. Boa tarde a todos. A população tem que se conscientizar. O parquímetro, o estacionamento rotativo, ele foi feito para gerar mais estacionamento nos grandes centros. Então, se a pessoa vem, se utiliza do serviço e ela não efetua o pagamento, ela está
infringindo a lei, ela está cometendo um delito, e isso é ruim, porque tira a vaga de outras pessoas que querem estarem aqui efetuando suas compras, gerando comércio, né? Então realmente é uma situação lamentável, questão de realmente de educação. Agora, quando a pessoa não paga, ela recebe uma notificação, né? Um papelzinho, uma pequena notificação, dando um prazo para ela pagar. Qual é esse prazo? Exatamente. Qual é o procedimento? A pessoa veio e estacionou seu veículo. A funcionária vai, gera um ticket. Esse ticket é uma notificação administrativa. A pessoa tem no prazo de 24 horas para efetuar o pagamento. Muitas pessoas também podem fazer online. Então, às vezes, a pessoa vem, utiliza-se do serviço e já é debitado em sua conta por conta desse serviço online. Agora, dentro do prazo de 24 horas, a pessoa pode ir até a funcionária da empresa ou pode ir até o escritório da empresa e acertar essa dívida ativa que fica por conta da empresa. Agora, se a pessoa insistir e não pagar, como a gente está falando nesse vivo, nessa reportagem, né? O que acontece? A multa? Exatamente. É uma multa grave, previsto no Código Brasileiro de Trânsito, e a pessoa toma 5 pontos na carteira. Então, se a pessoa utilizou-se do serviço, foi notificada e passou desse prazo de 24 horas, ela recebe um auto de infração, porque já é previsto na lei. Quer dizer, não é brincadeira isso, né? Não é brincadeira, e muitas pessoas, algumas acertam, né, esse débito aí, essa pendência, mas as pessoas têm o costume de acumular. Então, às vezes você está na correria do dia a dia, não consegue pagar imediatamente, não tem problema. Mas antes que se vença um prazo de 24 horas, que essa pessoa possa acertar para que não gera transtornos aí piores do que a gente tem visto aí. Patrick, muito obrigado. A gente acabou de falar com o especialista em trânsito, Patrick Oliveira. E é isso, Ingrid e George, fica a dica. Vai estacionar? Por favor, pelo amor de Deus, paga o estacionamento. É parquímetro? É estacionamento rotativo? Pague, por favor. Vai estacionar? Não esqueça, pague porque pode gerar multa, né, Patrick? Grave. Como a gente falou, agora e grave ainda, né? Ingrid e George, é isso aí, volto com vocês. Multa grave e mais peso no bolso de todo mundo, né? Valeu, Luciano. A imagem mostra um homem dançando, você vai ver. Ele está na BR-262 em Cariacica, parece feliz, faz vários passos divertidos, atravessa a BR com a mesma alegria. Esse vídeo foi enviado pela família dele. Sim, todos estão preocupados com Gilberto Viana. Ele tem 39 anos e desapareceu. Gilberto mora com a irmã em Santa Bárbara, Cariacica. Ele tem problema de saúde e pode ter perdido a memória. Essas imagens foram gravadas por um vizinho que passava do outro lado da rodovia, viu o amigo e imediatamente mandou para a família dele. Pois é, mas não deu tempo de encontrá-lo. Caso você veja Gilberto por aí, por favor, entre em contato com os parentes pelo número 99719-2106. 99719-2106. Por favor, não passem trotes. Ter um parente desaparecido já é viver numa angústia. Ninguém merece ainda passar por brincadeiras de mau gosto. E agora vamos falar de uma atitude que deveria ser comum, mas nos dias atuais, infelizmente, não é bem assim. Estou falando da honestidade. Esse de boné que aparece aí na foto é o professor Enildo Passos. Ele está devolvendo ao dono um envelope com mais de R$ 1.500. No fim de semana, Enildo tentava fazer um depósito no caixa eletrônico quando a máquina simplesmente cuspiu o envelope recheado de notas. Foi um susto. O professor não pensou duas vezes, ligou para o telefone registrado no documento e avisou ao dono. Pois é, o dinheiro era para pagamento de um cartão de crédito. E o dono, claro, ficou muito feliz e agradecido. Uma atitude de honestidade que para o professor não foi mais que uma obrigação. Pra gente do bem, sim, mas imagina se vai parar nas mãos de um espertinho. Certamente essa história seria bem diferente. Valeu, Enildo. E tem muita gente aí que se passa na frente dos outros, passa por uma coisa, mas quando está sozinho é que age de forma, não é? Né, com a consciência. Com a consciência, é verdade. O governador Paulo Artung explicou hoje cedo os motivos de não se candidatar à reeleição. Artung fez um balanço do governo e disse que, por enquanto, não apoia ninguém à sucessão.
O anúncio foi feito oficialmente hoje no Palácio Anchieta, em Vitória. O governador Paulo Artung declarou que não vai se candidatar à reeleição para governo do estado. Sobre os motivos que o levaram à decisão, Artung afirma que depois de 3 mandatos teria chegado a hora de passar o bastão. E é importante essa passagem de bastão, né? Quer dizer, ir para um 4º mandato, né? Ou buscar um 4º mandato numa campanha eleitoral, eu acho que não seria conveniente, né? Assim, eu acho que agora 3 mandatos, graças a Deus, 3 mandatos muito bem sucedidos, eu posso dizer isso agora, né? Porque os 2 lá já tinham sido avaliados muito positivamente. Esse é olhar as pesquisas, né? A avaliação do governo está muito boa, do governador está muito boa. O governador também afirmou que os problemas de saúde que vem enfrentando não influenciaram na decisão da não candidatura. Muito boato ontem, né? Sabe? A doença que voltou, não voltou. Né? Eu já alertei aqui, inclusive, que eu vou ter um procedimento médico na semana que vem, mas não é isso. Eu me sinto super bem, graças a Deus. Muito se especulava sobre uma possível recandidatura de Artung, principalmente depois que ele permaneceu no governo desde o dia 7 de abril, excluindo assim a possibilidade de disputar as eleições para Senado ou para a Câmara Federal. Nós atravessamos aí uma chuva ácida, crise nacional brutal, né? Crise hídrica no Espírito Santo, paralisação da Samarco, que vem afetando muito a nossa economia, problema na indústria do petróleo e gás. Com tudo isso, nosso time, sabe, se manteve coeso e conseguiu conduzir o Espírito Santo de uma maneira diferenciada do Brasil. Paulo Artung não declarou apoio a nenhum pré-candidato. Ele disse que ainda é cedo para definir um favorito. Eu sempre digo que não existe nem o antes nem o depois, nem na vida, muito menos na política, né? Tem a hora certa. Eu acho que a hora certa nós anunciamos aqui, tudo combinadinho, anunciamos a decisão de não disputar a reeleição. Na hora certa, nós vamos falar à população qual é o comportamento que nós vamos ter. Mas o comportamento principal é cuidar bem do governo, é cuidar bem de fazer boas entregas para os capixabas até o final do ano. Pois é, os candidatos vão se apresentando aos poucos. Agora cabe a nós escolher com critério quem merece esse voto. A terça de emprego chegando para você são chances para açougueiro, assistente comercial, auxiliar de depósito, eletricista de manutenção, padeiro, técnico em automação e subchefe de cozinha. Cadastro no site lincepsicologia.com. E por falar em emprego, Cine de Vitória mudou de endereço. Agora está na Casa do Cidadão, em Maruípe. O local ficou mais espaçoso, um pouco mais de conforto para o trabalhador que busca uma oportunidade e orientação para o mercado de trabalho. Há uma semana, a agência do Cine em Vitória passou a funcionar em um novo espaço. Um endereço bastante conhecido na capital, a Casa do Cidadão, em Itararé. Para mim é melhor porque é muito mais perto da minha casa. A facilidade de ficar melhor aqui. É um local de fácil acesso, com relação a pessoas com deficiência, o local tem acessibilidade, enfim, tem elevador, é um local apropriado para receber o público, entendeu? A agência do Cine aqui na Casa do Cidadão em Vitória funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E uma outra vantagem do novo espaço é que quem vem no horário da tarde pode aproveitar de outros serviços oferecidos pela Casa do Cidadão. Correios, Procon, emissão de carteira de identidade são algumas das facilidades oferecidas pela Casa do Cidadão, que funciona em sua totalidade a partir do meio-dia. A Maria Aparecida nem conheceu a antiga sede e já gostou da novidade. Todo mundo tem acesso, todos os ônibus passam aqui na Avenida Maruípe e melhorou muito, ficou muito melhor aqui. Lembrando que a Casa do Cidadão fica em Maruípe, Vitória. O Cine abre às 8 da manhã e para quem busca carteira de identidade ou carteira de trabalho, funciona a partir do meio-dia. Aí hoje o Cine está oferecendo 85 vagas de emprego. Confere lá no site trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Jovem de 20 anos é assassinado no meio da rua.
Bruno Falco Ferreira foi assassinado no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A vítima foi surpreendida por 2 motociclistas que dispararam tiros contra Bruno, que estava na rua. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em 4 dias, a polícia registrou 2 homicídios na cidade. É a violência que também amedronta a população no interior do estado. Obra de manutenção emergencial da Cesan, numa das principais avenidas de Vitória. Os trabalhos terminam às 4 da tarde e podem complicar o trânsito. Quem tem os detalhes é a repórter Bruna Maria. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, George. Neste momento eu estou na Avenida Vitória, logo no início da Avenida Vitória, próximo à subida para a Curva do Saldanha. E a gente observa que está acontecendo aqui uma obra emergencial da Cesan para corrigir um vazamento no esgoto, né? E essa obra, então, está interditando uma das pistas na Avenida Vitória. O motorista que precisa passar por aqui só está conseguindo utilizar a pista da esquerda. A gente observa nesse momento os homens da Cesan trabalhando, né, para fazer essa obra, e por conta disso o trânsito está interditado, uma pista interditada. Então fica o alerta para o motorista que precisa passar por aqui, né? O trânsito é provável que fique um pouco mais lento, um pouco mais retido. A gente está chegando agora na hora do rush, fluxo maior de carros. Então o motorista que puder evitar passar por aqui na Avenida Vitória agora à tarde, né, na altura da Curva do Saldanha, um pouquinho antes da Curva do Saldanha, motorista que puder evitar, é bom passar por outro lugar, porque a previsão é que essa obra se estenda aí por toda a tarde e permaneça até às 16 horas. Eu volto com vocês aí do estúdio, Ingrid e George. Obrigada, Bruno. E confirmando que as obras terminam ainda hoje às 4 da tarde e o trânsito está prejudicado no sentido centro de Vitória a Jucutuquara. Então, evitem passar nesse trecho, tá bom? O TN volta em instantes e com novas informações sobre um acidente na madrugada. O carro voou sobre o canteiro e entrou num posto de combustível. Na edição de hoje você confere novas oportunidades de emprego. E o mundo da tecnologia ao alcance de todas as idades. Mas é preciso estar atento aos riscos que se escondem atrás da tela de um computador. Agora 12h22. Voltamos a falar sobre a madrugada de acidente na capital. Um carro invadiu o posto de combustível que fica no cruzamento das avenidas Maruípe e Leitão da Silva, em Vitória. Ainda há vestígios do acidente no pátio de abastecimento. Por volta de 1 da madrugada, uma Paraty passou pelo canteiro e, sem controle, entrou no posto. O carro teria sido fechado. Um veículo que estava parado no posto foi atingido na traseira. Os passageiros do carro descontrolado foram socorridos e levados para o hospital. O motorista do veículo que estava parado também precisou de atendimento médico. Um susto, hein, Ingrid? Pois é, George. A gente viu que o trecho é considerado perigoso. Os frentistas trabalham ali apreensivos. O acidente poderia ter causado uma tragédia, mas felizmente os ferimentos das vítimas não foram graves e os prejuízos materiais pequenos. Não afetou as bombas, não afetou em nada, não nos causou assim nenhum prejuízo. O único problema é as placas, mas felizmente não aconteceu nada de que agravasse a nossa situação. No mês passado, veio de lá, ó, virou ali, né? Machucou a senhora, o outro carro veio parar aqui, estava com criança dentro. Então nós ficamos aqui trabalhando sempre na vigia, porque pode vir de lá e acertar a gente aqui dentro, porque eles vêm todos desgovernados. Aí ainda bem que não acertou uma bomba, poderia ter provocado uma explosão, sim, né? Olha, Dona Irene, Dona Alice descobriram as possibilidades do mundo virtual. A tecnologia encurta distâncias e promove alegrias. Elas estão antenadas com as ferramentas, mas também são orientadas do perigo que pode se esconder atrás da tela de um computador. Vivemos num mundo mais tecnológico a cada dia que passa. Com alguns cliques podemos planejar rotas para fugir daquele trânsito diário. Tudo isso pode parecer fácil para muita gente, mas para a Dona Irene foi especial. Muito interessante, embora eu já conhecesse, mas não usasse.
mas acho muito interessante. Para mim já é o novo mundo. Computador para Alice é só para ficar em cima do móvel mesmo. O lance dela é as redes sociais. Ela até tinha um perfil, mas não sabia curtir, compartilhar e comentar numa foto. Hoje ela deu os primeiros passos para socializar com quem mora longe. É uma forma de eu ter contato com os filhos, com os parentes, tudo. Para mim é muito importante. Isso que eu estou aprendendo aqui também, nossa, é uma beleza, estou amando. A ideia de oferecer todo esse conhecimento aos idosos foi do Rafael. Ele sabe que na internet podemos encontrar muitas ferramentas e pessoas boas, mas se usadas para maldade, podem gerar prejuízos. A internet tem muita coisa, mas tem muitos golpes, muitos riscos, então na realidade a gente busca instruí-los de como usar de maneira segura. E a proposta da Repcode é justamente essa, né? Tá tirando as dúvidas para que eles possam ser usuários mais ativos de tecnologia que nos auxilia tanto no dia a dia. Realmente vivemos na era da tecnologia. Eu, por exemplo, abandonei o papel e a caneta e não escrevo os textos das minhas reportagens à mão. Tudo agora é feito pelo celular. É só abrir aqui, digitar rapidinho e envio tudo por e-mail lá para a redação. Essa turma aí ainda tem 17 aulas para estudar e aprender bastante a usar alguns meios tecnológicos. Uma chance para aprender boas habilidades e repassar os ensinamentos. Dá para passar para outras pessoas. Acho muito bom mesmo, porque a gente, como se diz, na terceira idade que a gente está entrando, essa memória da gente viver assim, bem, para a gente é ótimo, né? Ótimo e tanto. Então tá chegando agora o telefone para vovôs e vovós que desejam se conectar. Detalhes do curso pelo número 3025 1122. 3025 1122. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 10 de julho. Juíza condena alunas e pais por humilhar professora na internet. Aqui na foto principal, o sargento morre afogado após salvar a família em acidente. Artung anuncia que não vai disputar a reeleição. Presa a quadrilha que usava portos do estado para mandar droga à Europa. Projeto para a terceira ponte prevê barreiras com cabos de aço. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, Festival de Forró com 65 shows. Clínicas usam nova técnica contra dores. E pastor é indiciado por mais um estupro. E já tem ofertas de emprego. E no quadro de beleza, Luísa Dyer mostra os produtos que facilitam a vida de quem não tem prática para fazer o famoso gatinho. Não perde não, agora 12h29. Já estamos de volta com chances de emprego para analista de TI, assistente administrativo, auxiliar de serviços, consultor de vendas, enfermeiro, entregador, motorista e líder de segurança patrimonial. Como é que faz, hein? Pois é, o cadastro é no site centerrh.com.br. Olá amigos, no Espelho Meu de hoje eu trouxe um produtinho que eu achei super diferente e que eu acho que pode facilitar na hora de fazer o delineado e o gatinho. É uma questão de prática, lógico, não é um produto milagroso, mas se você treinando pode ser que te ajude. Esse delineador, ele tem um formato de cortador de pizza, então ele é muito mais fácil na hora de passar porque ele desliza. Na hora que você estiver definindo o traço, você vai em uma só direção. Também é muito bom porque você consegue determinar a espessura, porque como ele é muito preciso, você consegue fazer ele mais fininho ou mais grossinho. Outro ponto positivo é na hora de você fazer o gatinho. Você vai dar uma viradinha no seu pincel e vai encaixar ele bem rente a essa linhazinha aqui do olho. Então, ó, encaixou e subiu. Agora é só pegar essa pontinha e juntar com o resto. Depois é só preencher. Aqui, para fazer o detalhe, eu vou puxar o rabinho do gatinho. Então é isso, assim que eu achar mais novidades, pode deixar que eu trago pra vocês. E vocês também podem me mandar sugestões no Instagram, que é Luísa H. Dyer. Até semana que vem!
Quem me conhece sabe que eu não vivo sem gatinho, eu adoro o gatinho. Mas de vez em quando ele tá triste, feliz, um tá feliz, o outro tá triste, porque tem que ter habilidade, né, Jorge? Ó, beijo pra você, amanhã a gente tá de volta aqui, 15 para meio-dia. Obrigado por assistir ao jornal, eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. E agora tem ela, Débora Moraes. Vai daí, Débora! Isso aí.